O santo do videogame. Tu já imaginou conseguir ficar santo jogando videogame? Hoje eu apresento a vocês um santo que é o maior símbolo da juventude, da santidade na juventude. Carlo Acutis, hoje em processo de canonização, foi um santo que viveu por apenas 15 anos e, apesar da pouca idade, ele já conseguiu desenvolver uma amizade tal com Deus que ele se entregou a ele completamente em holocausto de amor. O beato Carlo Acutis viveu a maior parte da vida na Itália, entre as cidades de Milão e Assis, sendo nascido na Inglaterra, em Londres. Ele sempre foi um devotíssimo da Eucaristia. Ele dizia: a Eucaristia é o meu caminho para o céu. A característica marcante de Carlo Acutis na sua vida é que ele sabia ser feliz de uma forma virtuosa. Sendo um mestre na virtude da eutrapelia, ele vivia a vida sempre alegre e contente, agradecendo a Deus. Essa leveza fez com que ele desenvolvesse uma intimidade tal com Deus que ele conseguiu, inclusive, prever a própria morte. Ele disse: eu vou morrer com 15 anos de idade, com 70 quilos, tal horário do dia. E exatamente como ele disse, aconteceu. E durante o processo de santificação, ele jogava videogame, ele se divertia, ele vivia bem a sua vida, ele ia na missa todos os dias. Quando ele via um morador de rua, ele sempre o alimentava, inclusive com o próprio almoço, deixando de ficar com o próprio almoço para dar pro necessitado. E assim ele viveu a vida dele com uma pureza quase que milagrosa, até que ele desenvolveu leucemia. E a leucemia, o tratamento da leucemia, todo aquele processo causou para ele muito sofrimento. E foi aí que ele conseguiu fazer o seu holocausto de amor. Ele ofereceu todo aquele sofrimento a Deus, e ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Depois que Carlo Acutis veio a falecer, o corpo dele ficou incorruptível. Ele morreu, se eu não me engano, em 2016. Até hoje, o corpo se encontra num estado de conservação perfeito. E presta atenção, um dos milagres responsáveis por fazer dele um beato e futuramente um santo aconteceu aqui no Brasil. Era uma menina cega que rezou para a relíquia de Carlo Acutis e recuperou a visão. Essa história aconteceu, salvo engano, lá no santuário de Aparecida e causou uma grande repercussão. Mas afinal, por que Deus mandou para a Terra um Carlo Acutis? O recado dele é bem claro: a santidade pode ser algo leve. As pessoas têm uma imagem muito errada da santidade. As pessoas acham que a santidade é só sofrimento, é só merda, é só provação e não tem a parte da alegria. Carlo Acutis relembra que existe essa parte da alegria. Afinal, os santos são muito bem-humorados, apesar de tudo que acontece com eles. Um denominador comum entre todos os santos é que todos sofrem muito por amor a Deus, mas mesmo assim todos continuam felizes. E o exemplo mais notório disso é Carlo Acutis. Ele falava da própria morte publicamente, e ele estava tranquilo com isso. Ele nunca teve medo da morte. Ele sempre se entregou confiantemente a Deus. Ele dominava a arte de fechar os olhos e se deixar cair, para que Deus o segurasse. É desnecessário dizer também que Carlo Acutis era um especialista na virtude da eutrapelia, que é a virtude de saber se divertir de uma forma virtuosa. São Tomás de Aquino falou muito sobre essa virtude na Suma Teológica, explicando que o ser humano necessita da risada, da diversão, que rir é um ato de humildade, é algo que faz parte da natureza humana. Afinal, nós não somos infinitos, nós não somos a transcendência como Jesus Cristo é, e portanto a risada nos aproxima da nossa natureza humana. Você já parou para se perguntar por que Jesus Cristo nunca riu no Evangelho? Bom, Jesus Cristo era a própria transcendência. Então o que é a risada? A gente vê uma coisa, a gente cria uma expectativa, e essa expectativa é quebrada de uma forma ridícula. Por exemplo, quando tu está andando na rua e vê uma pessoa caindo no chão de uma maneira ridícula, aquilo é engraçado, porque aquela pessoa não conseguiu cumprir a tarefa simples de andar. Mas Jesus Cristo não consegue achar graça de nada, porque ele sabe o que vai acontecer o tempo todo e determina o que vai acontecer o tempo todo também. Então não tem como ele achar graça. Mas além de Jesus Cristo, o que mais não sorri? O que mais não dá risada de nada? Os animais. Os animais não são livres. Eles agem por instinto. E eles não podem contemplar a felicidade de Deus.
nós podemos. É comum a gente ver por aí, né, católicos, pessoas assim, não, eu quero ser santo, então eu não vou sorrir, eu vou ficar contemplativo aqui, vou ficar sério, porque é coisa de criança. Olha a merda, burrice, tá? Tu tá se afastando da natureza humana agindo dessa forma. Dê risadas. Dê risadas. É bom, faz bem e te faz mais virtuoso aos olhos de Deus. Te faz mais próximo da criança que vai entrar no reino dos céus. São Felipe Neri também é outra figura conhecida como o santo da felicidade, que também era um especialista nessa coisa da alegria, era um santo muito alegre. Então, para te conseguir também ter esse dom de eutrapelia, esse dom da risada que aproxima de Deus, tu faz isso que eu disse aqui. Tu ri, tu se diverte, tu descansa e tu reza a São Felipe Neri, a São Tomás de Aquino, a São Carlo Acutis. E eu tenho certeza que tu vai fazer no teu interior a criancinha que vai entrar no reino dos céus. Vai desapegar das riquezas do mundo, de forma que isso não te corrompa, e tu vai crescer em santidade. Mas cuidado, se tu começar a se alienar, por exemplo, em videozinho de gente tomando susto ou tomando tombo lá no Instagram, por exemplo, vai ficar dando risada, isso é dopamina barata, isso te aprisiona. Com o tempo, isso não funciona mais. Tu ganha na dosagem. Tem que usar isso com inteligência, para que isso não te corrompa e faça tu ficar ainda mais apegado ao mundo, ao invés de se aproximar de Deus. A vida de Carlo Acutis não era só alegria e risadas. Ele fazia muitos sacrifícios. Sem isso, não tem como ninguém virar um santo. Deus nos mandou Carlo Acutis para que a gente conheça a alegria da santidade, cultivando em nós a vontade de buscar a graça de Jesus Cristo, que é a fonte de todo bem e de toda felicidade. E quanto mais a gente buscar e quanto mais a gente se aproximar dele, maiores serão os favores divinos, a paz de consciência e a alegria da vida. E é muito interessante tu equilibrar essa virtude da alegria com a virtude da disciplina, da rigidez e também da humildade, como outras virtudes, especialidades de outros santos. Então eu te convido a ver esse outro vídeo aqui, que está aparecendo na tua tela nesse momento, sobre o Padre Pio, um especialista na virtude da disciplina. Muito obrigado e até o próximo!